Vasco fez consulta por atacante, mais reforços chegando no Botafogo e empresário confirma interesse do Flamengo por zagueiro. E o Cruzeiro que provocou o Galo. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo na manhã deste domingão, trazendo as últimas notícias e informações do futebol para deixar você bem informado e bem atualizado sobre os assuntos, mas antes, é claro, eu peço na humildade, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, é gratuito, você não paga nada. Lembrando que a sua inscrição é muito importante para o nosso trabalho e para o crescimento do nosso canal. Também ative o sino das notificações na opção todos para você não perder nenhuma notícia, nenhuma atualização. Peço na moral também o seu like, ele faz com que a plataforma do YouTube entenda que o nosso canal é relevante para as notícias do futebol e acaba notificando, recomendando os nossos vídeos para muitos apaixonados pelo futebol. Obrigado pelo seu like, obrigado pela sua inscrição. Sem enrolação, vamos às notícias desse domingão. Hoje tem Clássico dos Milhões no Maracanã e, claro, nós do canal BTB Esportes vamos estar realizando aquela cobertura especial de pré-jogo nos arredores do Maracanã, trazendo todas as notícias e informações deste clássico, interagindo com você, torcedor, trazendo informações e também aquela narração pique rádio aqui no BTB Esporte, também com Zona Mista coletiva. Será uma super jornada aqui no BTB Esporte para o clássico Vasco e Flamengo, valendo pela sexta rodada. E um resultado positivo para uma das equipes será uma motivação importante para a sequência da temporada 2024. Vamos a uma informação sobre o atacante Adson, novo reforço do Vasco, está relacionado, portanto, para o Clássico dos Milhões, está à disposição do técnico Ramon Dias. A provável escalação é o seguinte: Léo Jardim no gol, provável escalação do Vasco, Robert Rojas, João Vitor e Medel fazendo ali o trio da zaga. Paulo Henrique na lateral direita, Lucas Piton na lateral esquerda, Zé Gabriel e Jair fazendo o meio de campo. E no ataque, Payet, David e Verratti. Portanto, essa é a provável escalação do Vasco para a partida contra o Flamengo. Vamos aqui à provável escalação do técnico Tite. É a seguinte: Rossi no gol, Varela na lateral, Fabrício Bruno e Léo Pereira na zaga, Ayrton Lucas na lateral, Eric Pulgar, Gerson e De La Cruz no meio de campo com Arrascaeta e o ataque Everton, Cebolinha e Pedro. Portanto, essa é a provável escalação do Flamengo. A arbitragem para essa partida é de Wagner do Nascimento Magalhães, Tudo que nós buscamos é que seja uma arbitragem justa, porque trata-se do Clássico dos Milhões, uma importante partida. Então vamos ficar de olho nessa arbitragem. Agora, trazendo mais notícias e informações, vamos falar sobre o fim da linha, para o atacante Orelhano no Vasco. É mais uma atualização em relação até a informação que veio do portal Lance. É a seguinte: o Vasco emprestou o atacante Orelhano para o FC Cincinnati dos Estados Unidos. Ele vai jogar a MLS. O argentino já viajou para se apresentar ao novo clube e assinar um contrato por um ano. Segundo o que o Lance apurou, o Vasco vai receber cerca de 1 milhão pelo empréstimo do jogador, que tem opção de compra de 3 milhões de dólares, cerca de 14,9 milhões na cotação atual. Portanto, o salário do jogador, inclusive, que era um dos maiores do elenco, será pago integralmente pelo FC Cincinnati, atualizando aí informações sobre o fim da linha, sobre a saída do Orelhano por empréstimo para o Cincinnati dos Estados Unidos. Agora, galera, uma notícia que está repercutindo muito nas redes na manhã deste domingo, informação do GE, uma atualização do jornalista Tébaro Schmidt, também da Emanuele Ribeiro, é o seguinte: em busca de um centroavante no mercado, o Vasco recentemente consultou informações sobre Luiz Henrique, jogador revelado no Botafogo que atua no futebol italiano.
Luiz Henrique, de 25 anos, está no Livorno da 4ª divisão da Itália e tem vínculo perto do fim e pode assinar pré-contrato com outras equipes. Inclusive, a diretoria vascaína até o momento não apresentou proposta. Fez uma consulta confirmada pelo GE, mas até o momento não apresentou nenhuma proposta. Todo respeito ao atacante Luiz Henrique, porém o que assusta e o que incomoda os torcedores vascaínos é a consulta, né, por um jogador que está atuando na 4ª divisão italiana. Quero saber aqui, torcedor, a sua opinião sobre esse assunto. O jogador foi badalado durante a sua formação no Botafogo com convocações para a seleção de base. Luiz Henrique deixou o Brasil em definitivo em 2019 depois de rápida passagem pelo Atlético Paranaense, Grêmio e o Oeste de Itápolis. O Vasco tenta reforçar a posição para a qual conta apenas com Verratti no atual elenco. O técnico Ramon Dias também tem escalado o jovem Ryan como centroavante. Portanto, nós sabemos que essa posição do Vasco é uma posição muito carente no momento. O Vasco precisa de um centroavante para disputar ali a posição com o Verratti, que inclusive está no jejum de gols até o momento. Quem sabe, hoje no Clássico dos Milhões contra o Flamengo às 7 horas da noite, o Verratti não vai despontar e fazer o gol, o importante gol para dar os 3 pontos para o Vasco para a sequência do Campeonato Carioca. Agora, galera, mudando aqui de assunto, saindo do Vasco, vamos falar sobre o Botafogo, falando sobre o mercado da bola. Inclusive, hoje teremos aqui a chegada do novo reforço, né, da contratação mais cara aí do Botafogo, do futebol brasileiro. Trata-se de Luiz Henrique, que chega para se apresentar ao Glorioso e, é claro, você vai acompanhar tudo aqui na íntegra no canal BTB Esportes. Inclusive, uma declaração do André Mazzucco abrindo o jogo em relação a reforços é o seguinte: tem mais gente chegando. Estamos em fase final de algumas negociações. Ainda temos algumas lacunas no elenco, mas estamos caminhando naquilo que é possível. Acho que nessa semana teremos novidades. O Luiz Henrique é resultado de um trabalho a várias mãos. Foi um processo longo e especial, até por ser a maior contratação da história do Brasil. Então, o Botafogo aí se reforçando para a temporada 2024. Botafogo, se tratando de atacante, está muito bem servido, mas nós sabemos o quanto está necessitando de alguém para a lateral direita. Inclusive, o técnico Thiago Nunes, nas últimas partidas, até vem improvisando nesse setor. O Botafogo que empatou ontem. Daqui a pouco nós vamos falar mais, repercutir mais sobre esse assunto, mas ainda falando sobre o mercado da bola, tratando-se sobre o volante Alan. Informação que veio até do jornalista, né, do canal do TF, Thiago Franklin, é o seguinte: existe otimismo por parte do Botafogo que o Alan chegue ainda nesta janela de transferências. A expectativa é que todos os empecilhos sejam ultrapassados e reforçar o elenco. Inclusive, nós trouxemos essa informação que o jogador aceitou a proposta de vir para o Botafogo. Agora, basta o Botafogo resolver com o clube, né, atual, com o clube onde joga o Alan. Agora, galera, saindo aqui em relação ao Botafogo, mercado da bola, falar sobre o Flamengo. Empresário confirma interesse do Flamengo por zagueiro. O Flamengo segue atento no mercado de transferência em busca de novos nomes para a temporada 2024. Sendo assim, o Idemir Lopes, empresário de Lucas Fasson, confirmou o interesse do rubro-negro no zagueiro de 22 anos que atua no Lokomotiv Moscou da Rússia. Na atual temporada, Lucas Fasson é titular absoluto do Lokomotiv. Isso porque o zagueiro de 22 anos atuou em 16 partidas dos 18 jogos que a equipe tem no campeonato russo. Lucas Fasson tem 22 anos e atua como zagueiro. O jogador foi revelado pelo São Paulo. Além disso, o defensor não foi substituído nesse período e tem uma média de 90 minutos por partida. O brasileiro tem vínculo com a equipe europeia até junho de 2026, portanto, aí confirmado pelo empresário do jogador o interesse do Flamengo pelo zagueiro. A gente sabe que o Flamengo tem negociações aí encaminhada
com o Bragantino para a vinda de Léo Ortiz, porém isso tudo ainda está sendo uma novela, então o Flamengo tem como plano B o zagueiro Lucas Fasson, ex-São Paulo. Agora, saindo do Flamengo, vamos falar aqui sobre o Fluminense, que encara o Boa Vista hoje, às 4 horas da tarde, no estádio Elci Rezende, e a provável escalação do Fluminense é a seguinte: agora hoje o Fluminense vem com um time diferente, né, do que ganhou da equipe do Bangu na última partida. A escalação é o goleiro Felipe Alves no gol, Lucas Justin, Antônio Carlos na zaga com David Braz, Diogo Barbosa, Felipe Andrade, Daniel, Davi Terãs, Ione Gonzalez, Isaac e Lelê. Então, mais uma oportunidade aí também para a garotada de Xerém despontar, fazendo gols e ajudar o elenco do Fluminense, que é o atual líder do Campeonato Carioca. Trazer aqui uma atualização sobre essa sexta rodada. O Fluminense é líder com 13 pontos, em seguida vem o Botafogo com 11, Nova Iguaçu também com 11 e Madureira com 9 pontos. Esses são os 4 primeiros, né? O G4 do Cariocão. Boa Vista em quinto com 9, Flamengo em sexto com 8, o Vasco em sétimo com 8, por isso hoje o clássico é importante para uma vitória levar uma das equipes para o G4, a Portuguesa da Ilha com 8, em oitavo lugar, em nono lugar o Volta Redonda com 4 pontos, em décimo lugar o Sampaio Corrêa com 1 ponto, em 11º o Bangu também com 1 ponto, e com nada, né? 0 o Audax em 12º. Aqui a sexta rodada do Cariocão é o seguinte: Botafogo empatou com o Nova Iguaçu depois de estar ganhando por 2-0. Rapaz, o que acontece com o Botafogo, hein? Empatou por 2-2 em Brasília, lá no Bezerrão. Hoje, às 3 horas e 45 minutos, Sampaio Corrêa enfrenta o Volta Redonda. Em Bacaxá, às 4 horas, o Boa Vista enfrenta o Fluminense. No Maracanã, o Clássico dos Milhões, às 7 horas da noite, o Vasco enfrenta o Flamengo. Em Bacaxá, também hoje, às 9h30 da noite, o Audax enfrenta o Bangu. E amanhã, às 3 horas e 45 minutos, no Conselheiro Galvão, Madureira e Portuguesa, fechando a sexta rodada do Campeonato Carioca. Saindo um pouco aqui do Rio de Janeiro, vamos ao clássico, né? Ontem, entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Cruzeiro não deixou a provocação de lado. Após segunda vitória seguida no clássico com o Atlético Mineiro, a segunda na casa do rival na Arena MRV, desta vez por 2-0, valendo pelo Campeonato Mineiro. Nas redes sociais, o clube postou uma imagem do estádio do rival cheio de pipocas, né? Cheio de milhos, com a frase: Arena, meu rival venceu. Faz parte do futebol esse tipo de provocação, e que seja no estádio, né? Que seja no futebol, nada em relação à violência, nada em relação à provocação que leve a algum tipo de violência, mas essa provocação sadia faz parte aí do futebol. Lembrando, falando em clássico, falando em jogo importante, hoje teremos a final da Supercopa entre Palmeiras e São Paulo às 4 horas da tarde. E é claro que no vídeo de amanhã nós vamos estar repercutindo melhor sobre tudo isso. Galera, nós vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias da manhã deste domingo. Agradeço você que assistiu até o final desse vídeo. Deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Nós vamos mandar aqui um salve para você. Lembrando, se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o seu like, é muito importante. Tamo junto, sempre lembrando, é nóis. Valeu!